A primeira coisa que você tem que entender é que é muito fácil gerar um backtest muito bom. Tá? Aqui tem um exemplo de um backtest, tá? Criado com um ano, tá? Que ele é a coisa mais absurda que você pode imaginar. Ele começa com R$ 50, ele gera 19 bilhões de lucro, ele acerta 100% das operações, ele faz 361 mil operações. Então isso aqui é completamente fora da realidade, né? É um backtest que qualquer pessoa olharia e dizer, não, isso aqui não faz nenhum sentido, é óbvio que isso aqui não vai dar resultado na real. Mas quando a gente faz um backtest normal, vamos dizer assim, uma otimização normal, às vezes a gente está com essa mesma situação de ser um backtest irreal, só que como ele não está parecendo irreal como esse aqui, fica mais fácil a gente se enganar, né? Quando a gente tem um backtest mais próximo da realidade, fica mais fácil a gente se enganar. Esse aqui eu acho que não enganaria ninguém, né? Qualquer pessoa que olharia isso aqui diz, não, eu fiz algo errado, não é possível, isso aqui não faz parte da realidade, né? Esse backtest que eu fiz antes, esse aqui que eu mostrei para vocês, de R$ 50 a 19 bilhões, se eu fosse explicar para vocês como ele funciona internamente, seria extremamente técnico, seria chato de explicar. Então eu vou explicar para vocês como vocês poderiam, digamos que vocês queiram fazer um backtest perfeito, tá? Vocês não estão preocupados com o futuro, vocês estão preocupados com o backtest. Como vocês poderiam fazer de forma simples, sem entrar em muita tecnicalidade, tá? Pega o histórico de um ativo qualquer, anota lá que dia e hora foram os topos que ele teve, tá? Depois anota quais foram os fundos que ele teve, né? Dia e hora de novo. Pega um programador, contrata um programador e diz, olha, eu quero que tu faça um robô que compre nesses dias e horários e passa para ele os topos e que venda nos topos, né? Que venda nesses dias e horários aqui, passa os topos para ele e que compre nesses dias e horários aqui e passa os fundos para ele. Aí vocês vão ter um robô que compra exatamente nos fundos, vende exatamente nos topos, mas que funciona somente em backtest, não tem nenhuma relação com a realidade, né? Isso aqui é para exemplificar o que acontece quando vocês fazem um backtest sobreotimizado. A lógica é exatamente a mesma. É um robô que funciona no passado, mas não tem nenhuma relação com o futuro. Tá? E se alguém quisesse passar a perna em vocês, né, vendendo o backtest, que eu acho que quando a gente fala de sobreotimização, acho que é um assunto importante, né, os vendedores de robôs, né? Se algum vendedor de robô quisesse passar a perna em vocês, essa aqui seria uma forma muito simples. Poderiam criar um robô que faz isso, mostraria o backtest para vocês, o backtest seria ótimo, eles poderiam mandar o robô para vocês rodar em backtest, vocês rodariam backtest, ele seria um resultado perfeito, e talvez vocês nem desconfiassem se não fosse tão óbvio, né? Se ele não colocasse as compras e vendas tão óbvias no topo e o fundo. Claro, aqui eu estou falando de maldade, né? Estou falando de má intenção, de alguém que está mal intencionado. Mas também tem a ignorância, né? Tem as pessoas que não sabem que um backtest pode ser enganoso, né? Fazem um backtest, acreditam que encontraram um setup bom e acabam vendendo robôs baseados naquele backtest, não por má intenção, por ignorância, né? E quando eu falo ignorância, aqui, não, por favor, não me levem a mal, eu não estou falando no sentido pejorativo, né? Quando ignorância é de simplesmente não saber mesmo, né? Eu, quando entrei nesse universo dos robôs, o que eu procurava era um backtest perfeito. Eu imaginava que se eu encontrasse um backtest perfeito, eu rodaria depois e aquele resultado se repetiria, né? Eu nunca cheguei a vender setups, né? Mas muito bem poderia ter sido um caminho que eu poderia ter tomado, né? Poderia ter tentado vender aqueles setups que eu encontrei em backtest e eu estaria enganando as pessoas, né? Sem saber que estava, né? Porque eu não sabia que aquilo ali realmente não refletia a realidade, tá? Então, quando eu falo ignorante, por favor, não leve para o sentido pejorativo da palavra aqui, tá? Beleza, aqui eu tenho um backtest mais realista, né? Um backtest que vocês poderiam encontrar fazendo qualquer tipo de otimização ou backtest de um robô qualquer aí, né? Usando o ANO ou usando qualquer outro tipo de robô. Né? Um backtest normal, vamos chamar assim, né? E aí eu pergunto para vocês precisam parar para pensar o que é um backtest, tá? E um backtest é simplesmente o que teria acontecido no passado, né? Desculpa a redundância do teria e passado, mas só para ficar bem claro, né? O que teria acontecido no passado se a gente tivesse rodado essa estratégia lá no passado. Não está nos falando nada sobre o futuro, não está falando nada sobre como essa estratégia se sairia em outras situações diferentes daquela. A gente está falando exatamente naquele passado específico, exatamente da forma como o mercado se comportou, naquele exato momento que a gente usou para fazer o backtest, como ela teria saído. Tá?
É isso que o backtest está nos dizendo, só isso. Então aqui, né, para lembrar o clássico filme dos anos 80 ali, Back to the Future, o Martin McFly lá, ele podia pegar a estratégia dele, né, que era pegar um almanaque de todos os jogos, pegar a máquina do tempo, voltar no passado e fazer uma fortuna com isso. Nós não podemos fazer isso. Se a gente tivesse um backtest e pudesse voltar no tempo, show de bola. A gente voltava no tempo, colocava o nosso robô para rodar e o nosso robô geraria aquele resultado. Nós não podemos voltar no tempo. A gente vai rodar aquele nosso robô em outros dados, diferente daqueles que a gente encontrou no passado. Tá? E essa é a grande essência dos testes de robustez. Né? É testar as nossas estratégias em valores diferentes, em históricos diferentes, não exatamente únicos, exclusivamente aquele período ali que a gente tem disponível ali. Tá? Entender como é que isso funciona em outras estruturas. Tá? Então, se a gente fosse capaz de voltar no tempo, seria ótimo, mas não. Né? A gente tem que rodar nossa estratégia no futuro em dados desconhecidos. Tá? Então, o que a gente pode esperar do futuro? A gente vai esperar que o resultado do nosso robô no futuro seja exatamente igual ao que a gente teve no backtest. Né? Ou seja, a gente vai esperar que o nosso futuro seja exatamente igual ao passado? Não, né? Não tem como. Né? Aqui eu peguei o gráfico aqui, copiei e colei de novo. Né? É exatamente o mesmo gráfico. Aqui. Vocês podem ver que é exatamente o mesmo desenho. Né? Simplesmente peguei esse gráfico aqui, copiei e colei aqui. Então a gente vai esperar que o nosso robô tenha um resultado no futuro exatamente igual ao do passado? Não, não tem como a gente fazer isso. Seria insano pensar isso. Né? A única forma da gente ter exatamente o mesmo resultado do passado no futuro seria se o gráfico do futuro for exatamente igual ao gráfico do passado. Então, aqui eu peguei o nosso gráfico aqui, né, do índice futuro, copiei, colei aqui, né? Vocês podem ver que tem exatamente o mesmo movimento aqui. Né? Então, se o índice futuro fizer exatamente os mesmos movimentos que a gente fez no nosso backtest, sim, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Né? Se não, a gente não vai ter. E essa é a grande questão. A gente precisa saber como o nosso robô se sai em gráficos diferentes. Quão diferentes, né? Porque, claro, se a gente está fazendo o backtest no passado, naquele gráfico do passado, a gente espera que o futuro, pelo menos, tenha alguma semelhança com o passado, né? Os tipos de movimentos que o gráfico teve tem mais ou menos o mesmo tipo de amplitude, né? A mesma volatilidade, que tenha mais ou menos o mesmo tipo de reação, né? Depois de tal tipo de movimento, ele reaja mais ou menos a mesma coisa, né? Senão a gente não estaria fazendo backtest, né? Se a gente não espera que o futuro tenha alguma semelhança com o passado, não teria por que fazer backtest. E se a gente espera que o futuro seja exatamente igual, é só usar o backtest, mas a gente também não espera exatamente igual. Então, um pouco diferente, mas não completamente diferente. É isso que a gente espera do futuro, certo? Então, o futuro pode ser qualquer movimento, né? Então, aqui a gente fez o backtest num gráfico de subida aqui, né? E no futuro ele pode cair, pode ficar de lado, pode fazer o que for, né? É isso que eu queria mostrar aqui nesse slide. Ok, isso é que eu tinha para falar sobre otimização simples. Agora, a otimização, tá? De novo, né, eu perguntei para vocês o que é um backtest. Backtest é rodar uma estratégia no passado, né? Então a gente está perguntando para ele como esse robô teria se saído no passado naqueles dados específicos. Né? Otimização é a gente fazer um monte de backtest, em cada backtest variando um pouquinho a configuração do nosso robô. Então, alterando ali o take profit, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou se é digamos que seja um setup de médias móveis, aumentando ou reduzindo o período. Se for uma banda de Bollinger, aumentando e reduzindo a largura das bandas, né, o desvio padrão ali. Então, uma otimização é um monte de backtest, né, cada vez variando um pouquinho. Né? Só que a gente sofre do problema do hindsight bias. A gente já sabe o futuro, quer dizer, o backtest, né, o sistema de backtest, conhece o futuro, conhece os dados que a gente está rodando. Né? Então, antes eu fiz eu chamei um filmezinho clássico dos anos 80, agora um dos, salvo engano, anos 90. Né? Alguém lembra aí do Dia da Marmota, do Feitiço do Tempo com Bill Murray? Né? Esse vídeo era um filme onde ele acordava todo dia no mesmo dia. Né? Então, era o pior dia na vida dele, um dia que ele odiava, que era o Dia da Marmota lá. Todo dia ele acordava e ele tinha que viver o mesmo dia. Né? Então, ele acordava e vivia o mesmo dia, acordava e vivia o mesmo dia. Só claro, cada dia que ele vivia, ele variava um pouquinho. E com o tempo, ele começou a saber tudo o que acontecia. Então, ele sabia
como cada pessoa ele sabia cada pessoa com quem ele ia se encontrar, como reagia cada pessoa, como cada pessoa ia reagir a cada coisa que ele falava, né? Então ele conseguia ter, no final lá do vídeo, do filme lá, ele tinha um dia perfeito, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? Isso aqui é uma alusão à otimização, né? A otimização ela fica variando um pouquinho as tentativas, né? Faz uma coisinha para cá, uma coisinha para lá, até encontrar aquela situação perfeita. Mas aquela situação serve só para aquele dia, né? No momento que termina o vídeo, o filme, esse aqui, o Bill Murray está num dia novo, né? E no dia novo ele não sabe mais como agir, né? Porque ele conseguiu acertar perfeitamente aquele dia que ele ficava repetindo, mas aquela estratégia dele lá servia para aquele dia, né? Um dia novo não serve mais, né? Então só para fazer uma alusão aqui com o backtest, tá? Se vocês acham que eu viajei um pouco falando dos filmes, agora sim vocês vão ver que eu vou viajar bastante, tá? Antes de qualquer coisa, eu não uso entorpecentes, tá? Antes de falar qualquer coisa sobre esse slide aqui, tá? É o teorema do macaco infinito, tá? Isso aqui é um exercício mental, assim, né? Imaginem um macaco batendo numa máquina de escrever, tá? Então ele está gerando letras aleatórias ali, bagunçando, tá? O macaco é só uma alusão para um sistema gerador de coisas aleatórias. Poderia ser um robô, poderia ser um programa de computador, né? O teorema usou o macaco talvez para ficar mais engraçado. Né? Mas imagine um macaco batendo numa máquina de escrever, ele vai começar a gerar um monte de letras no papel, né? Se a gente der um tempo suficiente para esse macaco bater no teclado ali, em algum momento ele vai começar a escrever palavras que fazem sentido, né? Imagine palavras pequenas, assim, sei lá, casa, pato, mala, né? Vai começar a sair palavras ali. Quanto mais tempo eu dê para esse macaco ficar batendo ali no teclado, maior a chance dele começar a gerar palavras que fazem sentido, né? Se eu der muito tempo para ele, talvez ele comece a juntar palavras que fazem sentido, duas palavras, sei lá, casa azul, né? Caneta azul, né? Ele vai gerar esse tipo de combinação. Assim. E se eu der tempo infinito para ele, que é isso que diz o teorema do macaco infinito, se eu der um tempo infinito para ele, ele geraria, inclusive, a obra completa de William Shakespeare, segundo a Wikipedia aqui, né? E o mesmo serviria para infinitos macacos. Né? Se tivesse infinitos macacos batendo na tecla, um deles escreveria Shakespeare ali. Tá? O Taleb, né, o Nicholas Nassim Taleb, não sei se o pessoal aqui já leu os livros dele, eu recomendo muito para quem não leu. Eu até deixei marcado aqui, deixei separado aqui, o Iludido pelo Acaso, que é o primeiro livro filosófico dele, né? Antes dele tem o livro técnico dele, mas o primeiro filosófico é esse aqui. Ele abordou essa ideia do macaco, né? Até botei uma frase aqui embaixo que eu tirei do livro, que macacos infinitos, o infinito é um número muito grande, né? Então o Taleb pensou em números grandes, né? Muitos macacos, né? E aí, lá no livro do Taleb, ele diz, se forem 5 macacos batendo na máquina de escrever, né? Eu ficaria muito impressionado com o escritor da Ilíada. Aqui na Wikipédia ele está falando da obra de William Shakespeare, mas no livro do Taleb ele fala da Ilíada do Homero, né? Como se o macaco fosse escrever a Ilíada do Homero. Então, se houvesse 5 macacos lá batendo nas teclas, eu ficaria muito impressionado com um macaco escrevendo a Ilíada, a ponto de suspeitar que ele fosse a reencarnação do antigo poeta. Né? Mas se houver 1.000 milhões elevado a 1.000 milhões de macacos, eu não ficaria tão impressionado. Né? E no livro até ele segue falando, né? Dizendo que eu acho que seria até pouco improvável que não acontecesse. Né? Então, voltando ao macaco batendo a tecla ali. Se eu deixar o macaco batendo um monte de tempo lá na máquina de escrever, seria praticamente impossível que ele não gerasse palavras que fazem sentido. E se eu deixar muito tempo, seria praticamente impossível que ele não gerasse frases que fazem sentido. E se eu deixasse por um tempo infinito, seria praticamente infinito que ele não escrevesse um livro conhecido, por exemplo, o livro do Taleb, que sairia lá, palavra por palavra, no macaco. Né? Eu avisei no início, eu não uso entorpecentes. Tá? Se vocês, pode parecer uma ideia maluca de saída, mas ela faz sentido. Né? Tanto é que o Taleb dedicou aqui, ó, deixei marcado, ele dedicou uma parte inteira aqui do livro dele, né? E diz aqui macacos nas máquinas de escrever. Ele dedicou uma área inteira aqui do livro dele só para analisar essa ideia aqui. E o Taleb, além de filósofo, é trader, né? Ele ganhou a vida dele como trader.
Então, claro, os macacos aqui é uma alusão à otimização, né? A otimização é geral. Se tu criar uma otimização que sair marcando todos os parâmetros do robô sem pensar muito no processo, né? Deixar o teu computador trabalhando a moda louco, né? Botar uma baita máquina para trabalhar, deixar à noite lá otimizando e no final lá pegar o resultado, é equivalente a botar um monte de macaco batendo nas teclas, entenderam? Essa é a ideia. Quando chegar no final, se vocês tiverem um resultado, não significa que aquele resultado ali foi por sorte, né? A mesma coisa o macaco que gerou as frases, não quer dizer que ele tinha intenção de escrever, não quer dizer que é um macaco inteligente, capaz de escrever, capaz de escrever um livro. Não, é simplesmente o acaso, né, de tanto que tu testou ali, saiu alguma coisa. E, obviamente, um backtest aceitável ali dentro dos parâmetros que a gente aceita é muito mais simples de ser gerado do que um livro completo, né? Então, a ideia dessa comparação é essa, né? Então, não façam isso, né? Não saiam marcando um monte de parâmetro aleatoriamente no robô, mandando otimizar para tentar ver o que sai do outro lado, porque vai sair frases aleatórias de macacos, tá? Essa é a minha ideia com esse slide, era passar isso aqui, tá? Não sei se eu consegui. Aqui um alerta importante, tá? Sobre vendedores de robôs, tá? Talvez não tenha deixado claro no início, eu não vendo estratégias, tá? Mas muito cuidado com quem vende estratégia baseado em backtest, tá? Então, se alguém apresentar para vocês, estou vendendo um robô, olha o backtest dele, tá? Não caiam nessa, é uma cilada, tá? A pessoa que está oferecendo para vocês, estou deixando aqui bem claro, aqui com todas as letras, a minha opinião sobre isso. Alguém que faz isso ou é ignorante, né? De novo, ignorante sem ser pejorativo, eu não estou xingando a pessoa, né? Só ela não conhece ainda o suficiente, ou é uma pessoa mal intencionada, tá? Então, muito cuidado com isso. Se forem adquirir um robô de alguém, nesse sentido, um robô que já tem uma estratégia e tal, perguntem para a pessoa qual é o histórico em conta real. Já está colocando esse robô para poder conta real? Legal. Qual é o histórico dele? Além disso, tentem entender, peçam para ele, perguntem qual é o risco que esse robô assume, né? Porque é muito fácil vocês terem um robô que tem um resultado em curto prazo, mas assumindo um risco muito grande, né? Então, um exemplo bem simples, coloca um take profit bem pequenininho e não bota stop loss. E ainda bota aumento de posição se for contra, né? É um robô que praticamente vai dar lucro todo dia. Mas o dia que ele tomar um loss, ele vai tomar o loss, né? E vai zerar a tua conta, né? Então, além de um histórico em conta real, é importante vocês conversarem com o tipo de risco que ele assume, né? Qual é a lógica da estratégia? Né? Provavelmente um vendedor de robô, ele não vai te dizer com todas as letras, o meu robô usa um indicador tal, com cruzamento de tal, com take profit tal, porque ele não pode revelar a estratégia dele, tá? Isso é normal que ele não faça. Mas pelo menos que ele te diga a lógica do robô, né? É um robô que opera contra a tendência, a favor da tendência, faz aumento de posição, não faz. O stop loss é curto, é longo, sabe? Pelo menos tenta entender esse tipo de coisa para vocês entenderem o tipo de risco que vocês estão assumindo, tá? Então, isso é apenas um alerta para que vocês não caiam em furada, tá? Legal. Até o momento só falei de problema, né? Não falei nenhuma solução, né? E a solução é os testes de robustez, tá? Que é o que eu gostaria que vocês entendessem hoje, tá? Então, basicamente, de forma resumida, a solução para o problema é out of sample, tá? É otimizar usando algum tipo de dado e testar usando outro tipo de dado, tá? Alguns testes de robustez não seguem essa linha, mas a grande maioria segue, tá? E, basicamente, tem duas formas de variar, né, de fazer o out of sample, de testar em dados diferentes. Ou tu varia a estratégia, ou tu varia o histórico, tá? Variar o histórico é mais simples, então eu vou começar falando sobre a variação do histórico, tá? Para quem já viu lá alguma coisa de teste de robustez, variar a estratégia seria a distribuição de parâmetros, tá? Variar o histórico seria o WFA, o WFM, né? O WFA e o WFM seriam os principais, tá? Eu vou apresentar ainda hoje. Tá? Então, começando por variar o histórico, né? Variar histórico é mais simples do que variar a estratégia, fica mais simples de entender, tá? Então, no slide anterior, lá, esse aqui é um slide repetido, né? Eu tinha mostrado lá para vocês. A gente vai fazer a otimização usando o passado,
né, representado aqui por esse gráfico. E depois a gente vai rodar no futuro, que pode ser qualquer coisa, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas a gente espera que tenha alguma semelhança com o passado. Legal. Como é que a gente faz para que a gente tenha um futuro, para poder testar aqui pelo menos, né, que tenha a ver com o passado, ou seja, que seja um tipo de gráfico plausível, né, dentro daquele ativo que a gente está testando, né? Nesse caso aqui, o índice futuro. É uma forma bastante simples, que é o out of sample básico que muitas ferramentas fornecem, até o próprio MetaTrader fornece isso aqui nativo, tá? A gente pega o histórico lá do passado e corta ele em algum ponto, tá? Então, a gente vai usar para otimizar só dessa linha branca para a esquerda, tá? Então, a gente vai fazer todas as otimizações, vamos descobrir quais os melhores parâmetros, vamos selecionar qual que a gente vai operar. Legal. Imagine que isso aqui não existisse, tá? Essa parte da direita que não existisse, tá? E hoje fosse exatamente essa linha branca, né? O que a gente faria se a gente não tivesse teste de otimização? Testes de robustez, perdão. A gente otimizaria usando esses dados, colocaria para rodar, e o nosso resultado na real seria esse gráfico da direita, né? O robô rodando nesse gráfico da direita. Então o que a gente vai fazer é simular isso, né? Mas sem precisar colocar na conta real de verdade. Então a gente corta o gráfico aqui, otimiza aqui. No momento que terminar de otimizar, a gente roda nesses dados e vê como é que ele saiu nesses dados. E a gente só considera esses dados da direita. Porque isso aqui é sobre otimização, é tudo aquilo que eu falei, é rodar no passado já conhecido, em dados já conhecidos. Isso aqui não agrega nada, né? O que agrega é rodar em dados diferentes do que o robô foi usado para otimização, tá? Isso aqui, inclusive, o MetaTrader faz para vocês, né? Então, vocês podem fazer isso aqui com qualquer robô, tá? Não precisa ter o One, não precisa ter nenhum tipo de teste de robustez avançado, nenhum tipo de ferramenta avançada. O One é que você pode usar para frente a metade, né? Então, ele vai usar metade para otimizar e metade para fazer a verificação, tá? Out of sample. Só que isso aqui tem um problema sério, que é o seguinte: se a gente só tem dois dados, um para otimizar, um para fazer o teste, a gente pode ter resultado bom no teste simplesmente por sorte, né? Basicamente, ali a gente tem 50% de chance de ter um resultado positivo e 50% de chance de ter um resultado negativo nesse teste aqui que a gente separou como futuro, né? Como out of sample. Então, a gente não pode se basear muito nesse resultado, né? Para resolver isso, a gente tem o Walk Forward Analysis, tá? E aí, agora sim, é um teste de robustez presente no ano. Ele faz automaticamente, basta fazer uma otimização lá, ele vai mostrar esse resultado para vocês. O que o Walk Forward Analysis faz? Tá? Imagine que cada linha dessas aqui é uma otimização diferente. Tá? Então, aqui ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Nessa imagem aqui, para chegar a essa conclusão, ele teve que fazer 16 otimizações. Tá? Se vocês forem usar um robô que não é o One e quiserem fazer esse tipo de teste de robustez aqui, vocês precisariam fazer 16 otimizações aqui nesse caso. Tá? Então, imagine que cada quadradinho desse aqui é um mês. Tá? Quadradinhos verdes é otimização, quadradinho verde é o out of sample. Tá? Voltando aqui nessa imagem aqui, ó. Então, in sample, tá? Isso aqui seria quadradinho verde, out of sample, isso aqui seria quadradinho roxo. Tá? Então, otimiza usando esses dados aqui, testa usando esses dados aqui. Aí depois move um pouquinho para frente, né? Pega outros dados, otimiza usando outros dados, testa usando outros dados. Vai fazendo isso aqui. E no final, desconsidera só isso aqui que é roxo. Né? Então, só o que não foi usado para otimização para ter uma expectativa da tua estratégia. Tá? Então, isso aqui é um resumo bem por cima assim, do que é o Walk Forward Analysis. Tá? Eu não coloquei o parâmetros? Não. Perdão, faltou um slide aqui, mas não tem problema. Eu abro aqui o MetaTrader. Tá? Esse aqui é o MetaTrader. Tá? Para quem não conhece, imagino que vocês já conheçam aí. Tá? Deixa eu fechar aqui para aumentar o tamanho da tela. Vocês devem estar conseguindo ver bem, né? Vamos lá. Então, a primeira opção era variar o histórico. Né? Então, foi o que a gente fez lá com o Walk Forward Analysis. A gente pega um pedaço do histórico, otimiza usando esse pedaço, testa usando outro pedaço, otimiza usando outro pedaço e assim vai indo. Né? A segunda opção, né, em vez de variar o histórico, a gente varia os parâmetros da estratégia. Tá? Então, digamos que a nossa estratégia seja uma estratégia de médias móveis. Tá? Então, aqui eu coloquei 5 médias móveis, tá? De 8
9, 10, 11 e 12 períodos, tá? De 8 até 12 períodos. Então, digamos que a nossa estratégia seja uma estratégia de média móvel de 9 períodos, né? Um Larry Williams da vida ou algo nessa linha, tá? Então, em vez de alterar o histórico, eu altero a própria estratégia. Então, é uma estratégia com uma média móvel de 9, eu testo, como é que seria se eu testasse ele com uma média móvel de 8 períodos? Né? Não é o mesmo que variar o histórico, mas é muito parecido. Né? Porque se eu tivesse um histórico um pouquinho diferente, é praticamente a mesma coisa do que eu ter a minha média um pouquinho diferente. As duas coisas são semelhantes. Né? E como a gente pode variar infinitamente a estratégia, é muito mais fácil variar a estratégia do que variar o histórico. Tá? Isso também é uma coisa que vocês podem fazer com qualquer robô, né? Não precisa necessariamente ter o AN, não precisa necessariamente ter os testes de robustez. Tá? Então aqui, por exemplo, eu variei a média móvel 5 vezes, né? E teria que ver se a minha estratégia sai bem com essas 5 variações. Se ela sair bem com as 5 variações, é um sinal de robustez, senão não. Tá? No ano, os testes de robustez são mostrados dessa forma aqui, né? E a variação de parâmetros é mostrada dessa forma aqui. Nesse caso aqui, eu estou otimizando o horário, né? Esse aqui é a estratégia baseada só em horário, né? Ela entra no horário e encerra em outro horário, tipo, a estratégia mais simples possível. Né? E aqui eu estou variando um pouquinho o horário, entre horário de abertura e 1h30 depois da abertura, mais ou menos, para fazer uma operação. E aqui a operação no final do dia, entre 6h30 e 8h e alguma coisa depois da abertura do pregão. Né? Então, algo entre 9 e 10h30 para fazer uma operação, e entre 13h30 e quase 6 para fazer a segunda operação. Né? E algumas podem vir a dar resultados positivos em todos eles, né? E meio que faz uma curva de sino, né? Que é o que a gente procura nesse tipo de estratégia aqui. Né? Então, a gente tem duas formas de variar a nossa estratégia para ver se ela aguenta choque, se ela aguenta situações diferentes da situação original da estratégia. Então, basicamente, toda a lógica é essa. É isso que eu queria passar para vocês. Né? Vocês rodam uma estratégia no passado, um backtest. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que naquela situação específica, com aqueles dados específicos, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, nem um tiquezinho a mais, nem um tiquezinho a menos, ela teria dado esse resultado. E isso não nos adianta, porque a gente não vai rodar a estratégia naqueles dados, a gente não vai voltar no tempo e colocar o robô para rodar, a gente vai rodar em dados diferentes. Então, a coisa mais importante da estratégia não é saber como ela teria saído naqueles dados exatos. A coisa mais importante de saber é se ela consegue performar ainda bem, não precisa ser necessariamente a mesma performance, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema, mas que ela consiga se manter firme, por isso robustez, em dados diferentes, porque é o que a gente vai encontrar no futuro, dados diferentes. Beleza?